Fala pessoal, Tenente Victor Rocha, o seu mentor de exatas. Estamos aqui hoje para ajudar você a resolver a prova de física do concurso para cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Uma prova tida por muitas pessoas como muito difícil, dificílimo. E a gente está aqui hoje para ver se realmente essa prova foi esse bicho de sete cabeças que o pessoal anda falando, certinho? Mas antes da gente continuar, dá seu like, dá o seu joinha, ajuda a compartilhar esse vídeo para que esse conhecimento aqui chegue a outras pessoas que também estão precisando desse tipo de conteúdo, certinho? Então conto com a sua ajuda aí, senta o dedo no like, compartilha e se possível se inscreve também no canal, beleza? Então roda a vinheta e vamos botar a mão na massa. Bora! Pessoal, seguinte, essa minha prova é a prova do tipo 4, tá? Então essa minha prova que eu estou resolvendo é a prova tipo 4. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, ó, para você fazer o download delas, caso a sua prova não seja, né, desse tipo, mas se você quiser acompanhar com a sequência que eu apresento aqui, vai lá e baixa, faz o download e acompanha essa aulinha, beleza? Então vamos lá, a primeira questão aqui que a gente tem, pessoal, é a questão 21. Uma pessoa de 80 kg de massa empurra um veículo de 2.000 kg que estava em repouso em uma superfície perfeitamente plana e horizontal. Considerando que tanto a pessoa quanto o veículo se movimentem no mesmo sentido durante o empurro, determine o mínimo coeficiente de atrito. Então olha só, já vou sublinhar o que o cara está me pedindo, pessoal. Determine o mínimo coeficiente de atrito entre os pés dessa pessoa e a superfície, para que o veículo adquira uma aceleração de 0,05 metros por segundo ao quadrado. E atenção, ele dá como dado isso aqui, ó, considere desprezível toda e qualquer forma de atrito atuando sobre o veículo. Pessoal, essa é a chave para você resolver esse exercício da maneira que o examinador gostaria que você resolvesse. Lógico que essa questão deu o que falar, né? Muitas pessoas quiseram entrar com recurso, mas muitas dessas pessoas que tentaram entrar com recurso esqueceram, né, dessa última parte, né, desconsideraram o que o examinador pede, que é não considerar o atrito entre o carro e a superfície. Então vamos lá, colocando as forças que atuam no carro, o que a gente tem, pessoal, no veículo? Então, ó, temos aqui uma superfície horizontal, né, eu não desenhei aqui, mas vou colocar aqui a superfície, ó, ok? E aí a gente tem o seguinte, atuando no carro, quem que está aqui, ó, sempre para baixo? Muito bem, pessoal. Peso do veículo. Então, força peso, tá aqui o peso do veículo. Quem está aqui, ó, para cima, pessoal? O carro empurra a superfície empurra o carro. Então nós temos aqui, ó, a normal, vou colocar NV, ok? Ou força normal do veículo, FNV, o que você preferir. Além disso, além dessas duas forças que atuam no carro, nós temos uma terceira força, que é essa daqui, ó. A força que eu vou chamar de força F, que é a força que a pessoa faz no veículo. O que vai fazer esse veículo sair do lugar, que vai fazer esse veículo andar? Então, força F, eu coloquei aqui para a direita, tá? Você pode fazer o seu desenho colocando para a esquerda. O referencial é você que adota, tá? Colocar aqui a setinha no vetor normal. Então, no carro, nós só temos essas três forças. Caso o exercício não falasse para a gente desprezar o atrito entre o veículo e a superfície, a gente ia ter quem aqui também atuando, ó, para frente? A FAT, tá ok? Mas o exercício falou para a gente não considerar isso aqui, ó. É para desconsiderar essa FAT. Então, essa FAT não existe, tá? Vitor, como é que eu sei que ela é para frente? Pessoal, um veículo de rodas, o passo que a gente dá caminhando, quando a gente empurra o chão, a tendência é que a roda ela gire para trás e o chão empurra a roda para frente. Então, por isso o sentido da FAT é assim. Isso explica por que empurrar um veículo com rodas é mais fácil do que empurrar esse mesmo veículo com essa mesma massa sem as rodas. Porque se eu tiver sem as rodas e eu for empurrar o veículo, a FAT vai contra a tendência de movimento, então ela seria para trás. Então é mais difícil empurrar um veículo sem as rodas do que ele com as rodas, que na situação que ele tem roda, a FAT me ajuda a empurrar, belezinha? Então vamos lá, as forças que atuam no carro são essas três, tranquilo?
E no homem, quais são as forças que atuam nessa pessoa que está empurrando o carro? Bom, pessoal, para baixo aqui a gente sabe que vai ter o peso, né? Porque afinal ele falou que esse cara tem massa. Quem tem massa tem peso. Então vou chamar aqui, ó, peso, só P, tá? PV e P, peso da pessoa aí. Aqui para cima, o cara empurra o chão empurra essa pessoa. Então vou chamar aqui de normal pessoa, NP. E além disso, pessoal, nós temos a força de reação dessa F aqui, ó. A pessoa empurra o carro empurra a pessoa. Essa força aqui, ó, eu vou chamar de F'. Ela é reação a essa força F. Por isso ela tem mesma direção horizontal, mesmo módulo, mesma intensidade. O que é isso? Mesmo valor numérico. Significa dizer que se a F for 50 newtons, F' também tem 50 newtons. Porém, os sentidos são opostos, ok? Terceira lei de Newton, ação e reação, beleza? Então vamos lá. O que a gente tem de dado aqui no exercício? O exercício me dá o seguinte, que a massa da pessoa é 80 kg, certo? A massa do veículo de 2.000 kg. E o que mais que ele me dá? Ele me fala que a aceleração desse veículo vai chegar ao valor de 0,05 metros por segundo ao quadrado. Bom, pessoal, se esse carro vai chegar a uma aceleração dessa, eu sei que no veículo, ó, no veículo, dois pontos, a força resultante é igual à massa do veículo vezes a aceleração. Isso aqui, ó, pessoal, é a segunda lei de Newton. É o princípio fundamental da dinâmica. Ok? Também conhecido como PFD, princípio fundamental da dinâmica, que diz que a força resultante no corpo é a massa desse corpo vezes a aceleração desse corpo. Pessoal, olhando para esse corpo, a gente de cara vê que o peso se anula com a normal, certinho? Ele se anula com a normal, você não tem movimento na vertical. Então, resta apenas a força F. Então, pro veículo, a gente pode falar que F é igual a 2.000, que é a massa do veículo, vezes a aceleração, que é de 0,05. Então, a pessoa vai ter que imprimir uma força de no mínimo quanto? 2.000 vezes 0,05 é o mesmo que 100 newtons. Então, para esse carro chegar a essa aceleração de 0,05, essa pessoa tem que empurrar ele com 100 newtons. Só que qual tem que ser o atrito mínimo para ele conseguir empurrar esse carro com 100 newtons? Porque, vamos imaginar, se o atrito não for suficiente, ele vai empurrar, quando ele vai empurrar, o pé dele desliza. Não tem atrito suficiente, então ele não consegue imprimir essa força de 100 newtons no veículo. Então, esse é o pulo do gato desse exercício. Então, vamos lá. Ó. Além de todas essas forças que atuam, né, na pessoa, aqui, pessoal, diferente do veículo, eu vou considerar quem aqui, ó? A FAT, ó. Por quê, Vitor? Porque ele não falou nada de desconsiderar a FAT da pessoa com a superfície. Pelo contrário, ele pede qual é o coeficiente de atrito entre os pés dessa pessoa e a superfície, certinho? Então, para essa pessoa aqui, ó, qual é a força resultante? Novamente, normal e peso vão se anular. Então, porém, aqui, ó, na pessoa, vou colocar aqui na frente, né? Na pessoa, a gente tem que força resultante, FAT, menos F' tem que ser igual à massa da pessoa vezes a aceleração. Lógico que essa pessoa tem que ter a mesma aceleração desse carro, porque senão ela desgruda do carro. O carro sai andando e ela não consegue empurrar o carro, não tem esse contato, certinho? Então, para efeito de cálculo, a gente tem que adotar que a aceleração para ambos é a mesma. E aí, pessoal, por que ficou FAT menos F'? Eu estou assumindo que ele está empurrando para a direita, né? Então, a FAT está ganhando da F'. Então, vai ficar aqui, FAT menos... Pessoal, F' é igual a 100. 100 newtons, ó. A gente viu que F
é igual a F'. O módulo delas é o mesmo. Por quê? Por conta da terceira lei de Newton, né? Que é a ação e reação. Ok? Então, a terceira lei de Newton fala sobre os pares ação e reação. Eles têm mesmo módulo, por isso eles têm ambos 100, né? Eu calculei que o F é 100 newtons, ó. Então, F' obrigatoriamente tem que ser 100. Isso tem que ser igual a massa da pessoa, 80 vezes 0,05. Isso implica dizer que a FAT é igual a 80 vezes 0,05 é a mesma coisa que 8 vezes meio, que dá 4. Esse menos 100 vem para cá, mais 100, somando, certo? Então, portanto, a minha FAT, força de atrito, vai ser de 104 newtons, ok? Então, tem aqui a FAT. A gente sabe, pessoal, que a força de atrito, a fórmula dela é coeficiente de atrito, que é o μ, né, que a gente chama de μ, vezes a normal, a força normal. Nesse caso aqui, pessoal, ó, a normal da pessoa é igual ao peso P. Então, posso falar que a normal da pessoa é igual a 80 massa vezes a gravidade, ok? Peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, logo, essa normal da pessoa vai ser igual a 80 vezes 10. Logo, essa normal da pessoa é igual a 800 newton. Tenho a força normal. Basta eu vir aqui na FAT, ó, que eu sei que é 104, igualar a μ vezes os 800 que eu acabei de calcular. Então, jogando os 800 para o outro lado, ele vai dividindo. Então, coeficiente de atrito vai ser igual a 104 dividido por 800. Isso aqui, ó, é igual a 0,130. Não tem unidade, tá, pessoal? Não tem unidade. Por quê? Porque eu estou dividindo força por força, ó. Força de atrito dividido por força normal. Newton corta com Newton. Então, essa grandeza ela é adimensional. Resposta letra E. Então, espero que vocês tenham entendido essa questão. Vamos para a próxima questão. Vamos lá? Bora! Olha o que diz a questão número 22, pessoal. O corpo humano perde para o ambiente uma potência média de 100 watts na forma de calor. Esse valor fica 30 vezes maior quando o corpo está submerso em água, podendo causar hipotermia. Os sintomas da hipotermia vão desde tremores leves, mãos e pés dormentes, cansaço excessivo e lentidão nos movimentos. Esses sintomas se iniciam quando a temperatura corporal fica inferior a 35 graus Celsius e pode ser fatal a partir de 21 graus Celsius. Determine o intervalo de tempo em que uma pessoa de 75 kg, inicialmente com temperatura de 37 graus Celsius, passa a ter os primeiros sintomas. Então, ó, ele quer saber quando essa pessoa passa a ter os primeiros sintomas de hipotermia, ok? Quando estiver submerso em água. Por que ele fala isso aí, ó? Quando estiver submerso em água? Porque quando está submerso em água, ela vai perder para o ambiente uma potência média de 30 vezes 100, não é? Se ela perde 100 watts, a média, quando está submerso em água, é 30 vezes maior. Então, a potência média que ela vai perder para o ambiente na forma de calor vai ser igual a 3.000 watts. Essa é a potência que a gente vai estar utilizando, certinho? E aí ele pergunta justamente o quê? Um intervalo de tempo em que uma pessoa de massa 75 quilos, 75 quilogramas, ela está inicialmente com uma temperatura de 37 graus Celsius, e aí ele quer saber quando
essa pessoa tiver uma temperatura de 35 graus Celsius. Por quê? Porque 35 graus Celsius é aonde a gente começa a sentir os primeiros sintomas de hipotermia, é o que diz o texto. Então eu tenho esses dados aqui, certinho? Ele me dá o calor específico do corpo humano, aí ele considera 1,1 caloria por grama grau Celsius, certo? E te diz que cada caloria é 4 joules. Então, pessoal, já vou colocar aqui, ó, 1,1 caloria, eu já vou transformar para joule. Vitor, por quê? Quando você está falando em potência, pessoal, e você quer calcular intervalo de tempo, só resta uma fórmula para você pensar, que é essa aqui, ó, potência é igual a energia dividido por ΔT. É uma energia por um intervalo de tempo, é o que a gente chama de potência. Se essa potência está em watt, essa energia ela tem que ser calculada em joule e o tempo em segundos. O watt nada mais é do que o joule por segundo. Então aqui convém eu fazer o que? Já transformar tudo que é caloria para joule. Então olha só, o calor específico é 1,1, eu vou daqui para cá, ó, multiplicar por 4. Então vai ficar assim, ó, 4,4 joule por grama grau Celsius. Percebam que eu transformei só o caloria, tá bom? Grama grau Celsius continua grama grau Celsius. Então tem aqui vários dados. Percebam que, pessoal, essa energia aqui, ó, ela nada mais é do que calor, ok? Do que uma quantidade de calor que a gente vai perder para o meio. Então, como eu vou perder, a gente vai ver que o sinal dessa quantidade de calor é negativo. Significa o quê? Que eu estou cedendo calor. Esse calor é um calor cedido, perdido, ok? O corpo está resfriando e de fato ele está. Ele está numa temperatura maior e vai para uma temperatura menor. Então vamos calcular esse calor aqui. Quanto que dá essa quantidade de calor? Essa quantidade de calor, pessoal, é uma quantidade de calor o quê? Sensível, que a gente chama de calor sensível, que é aquele calor que serve apenas para variar a minha temperatura. E a formulinha dele é aquela famosa que macete, né? A gente sabe que Q é igual a MC delta teta, ok? Então vamos calcular lá o calor sensível desse corpo, ó. M75. Atenção, pessoal, a gente tem que o calor específico é joule grama grau Celsius. Aqui a massa está em quilogramas. Convém eu transformar essa massa para gramas. Então, ó, 75 quilogramas são 75 mil gramas. Cada quilo tem 1000 gramas. Vezes o calor específico, que é de 4,4, vezes o meu delta teta, que vai ser 35 final menos 37, que é a temperatura inicial. Então, isso aqui, ó, calculando, a gente vai ver que esse calor vai ser menos, porque aqui, ó, 35 menos 37 dá menos 2, ok? Então, menos 2 vezes 4,4 vezes 75 mil. Essa quantidade de calor de cabeça, pessoal, é 660 mil. Então, menos 660 mil o que, pessoal? Joule. Essa energia na forma de calor, ela é dada em joule, beleza? Menos porque é um calor cedido, a gente já viu. Então, eu vou falar aqui, ó, que a energia que é trocada com o meio, que é despendida para o meio, ela é de 660 mil o que? Joules, tá? Vou só desconsiderar o sinal para a gente poder fazer a continha aqui. Afinal de contas, não existe tempo negativo, certinho? Então, olha só, eu tenho 3.000 watts, ok? Isso tem que ser igual a 660, 3, dividido por ΔT em segundos. Então, vou passar o ΔT para a esquerda, o 3.000 passa para lá dividindo. Antes disso, eu já posso fazer isso aqui, ó. Corto os 3 zeros com esses 3 últimos zeros. Então, tem que ΔT é 660 dividido por 3. Portanto, meu ΔT é igual a 220 o quê? Segundos. Achei o intervalo de tempo. Vitor, não tem essa opção. Claro que não, meu pequeno gafanhoto. A gente vai ter que transformar parte desses segundos para minuto. Eu sei que 220 segundos, pessoal,
220 segundos são 180 segundos mais 40 segundos. Então, portanto, esse ΔT, ele é igual a 180 segundos são 3 minutos, são 3 vezes 60. Então, 3 minutos, ok? 3 minutos e 40 segundos. Essa é a nossa resposta, letra C de cachorro. Beleza, pessoal? Uma questãozinha muito boa, né? Envolvendo aqui energia, também termologia, né? Calorimetria. Vamos para a próxima, vamos ver o que diz a nossa próxima questão. Pessoal, questão 23 diz o seguinte, ó. Durante um incêndio, a temperatura no interior da cozinha de uma residência atingiu 500 graus Celsius. Em um cômodo ao lado, há uma estante contendo livros e a temperatura mínima em que o papel queima é em torno de 200 graus Celsius. Considerando que a condutividade térmica média da parede seja 0,9 Joule, segundo a menos 1, metro a menos 1, Kelvin a menos 1, e a sua espessura 15 centímetros, sendo suas dimensões 3 metros por 4 metros, quando os livros começarem a queimar e a temperatura no cômodo dos livros se estabilizarem em 200 graus Celsius, o fluxo de calor através dessa parede será D. Então, pessoal, o cara quer o quê? Fluxo de calor. Falou em fluxo de calor, pessoal, eu vou lembrar de quem? Da lei de Fourier, tá? Que foi o físico que estudou aí, ó, o fluxo de calor, essa condução de temperatura, né? A condução é uma das formas de transmissão de calor. Então a gente vê muito isso em corpos sólidos e é justamente o que a lei de Fourier fala. Que diz a lei de Fourier? Ela fala o seguinte: o fluxo de calor, pessoal, ele é dado pela condutividade térmica. Esse K é um coeficiente que depende do material. Uma parede de metal, um anteparo de metal, ele vai conduzir melhor essa temperatura, essa quantidade de calor, aliás, do que uma parede de madeira, do que uma parede de borracha. Então, cada material tem a sua condutividade térmica. Essa parede aqui, ele nos deu o valor dele, vezes a área, tá bom? A área desse anteparo, vezes a variação de temperatura, esse ΔT. Tudo isso dividido pela espessura do material, tá bom? Então, a fórmula do fluxo de calor, que a gente chama de lei de Fourier, é condutividade, área, variação de temperatura, tudo isso dividido pela espessura do material. Então, preste atenção só o seguinte, ó, pessoal, quando você olha essa unidade de medida aqui, ó, Joule por segundo, metro Kelvin, lembre-se de colocar as outras grandezas nessas mesmas unidades, tranquilo? Que é mais fácil você mudar as outras do que a condutividade térmica para esse caso. Então vamos lá, vamos fazer. Eu já fiz um desenho prévio aqui, tá, pessoal? O que acontece? Do lado esquerdo aqui eu vou falar que a cozinha queimando lá a 500 graus Celsius. O calor ele vai ser transmitido através dessa parede aqui, ó, e chegar até no outro lado. E vai ser transmitido e vai chegar até no outro lado, em um intervalo de tempo qualquer aí, que eu não sei. O que vai acontecer? Esse calor que chega ao outro lado vai elevar a temperatura do cômodo até 200 graus Celsius e vai fazer com que esse papel, aliás, desses livros comecem a se queimar. Então, a gente já tem aqui, ó, qual que é a variação de temperatura entre as duas extremidades do anteparo aqui, ó, da nossa parede. De um lado da parede você tem 500 graus Celsius, do outro lado você tem 200 graus Celsius. Então, a gente pode afirmar que esse ΔT em graus Celsius é de 300 graus Celsius. Vitor, aqui está em Kelvin, tem que transformar? Pessoal, tem. Só que se você lembrar que a variação da temperatura em graus Celsius ela é igual à variação de temperatura em Kelvin, então basta você falar que esse ΔT também vale o quê? 300 Kelvin. Se você lembrar disso, ótimo. Não estou falando que a temperatura de 500 equivale a 500 Kelvin, não. E nem que 200 equivale a 200 Kelvin, 200 graus Celsius. Estou falando que essa variação de 500 graus Celsius para 200 graus Celsius tem um valor de 300. Isso é o mesmo valor numérico se eu fizer essa variação em Kelvin, beleza? Então já tem aqui todos os dados que eu preciso, só jogar na fórmula. Olha só, fluxo de calor
ele vai ser dado por 0,9 vezes a minha área, 3 vezes 4, vezes 300, né, que é a minha variação de temperatura, o meu delta θ. Tudo isso dividido por 15 centímetros. Não é? Posso colocar assim, ó, 15 vezes 10 a menos 2. Isso aqui vai ser igual a 3 com 15 fica 5, aqui fica 1, né? 0,9 vezes 4 vezes 3 vezes 10 ao quadrado. Esse 10 ao quadrado com esse 10 a menos 2, esse 10 a menos 2 ele sobe. Então, ó, 300, 3 vezes 10 ao quadrado, 10 a menos 2 sobe 10 ao quadrado também. Tudo isso dividido por 5. Então, o fluxo de calor para essa parede, né, quando um lado da parede tiver 500 e o outro lado atingir 200 graus Celsius, isso aqui vai ser igual a, de cabeça, pessoal, eu fiz aqui, ó, 21.600. O que? Watts, pessoal. Quando você olha as unidades de medida, o delta θ aqui, ó, Kelvin, corta com esse Kelvin da condutividade térmica. A área está em metro quadrado, tá bom? 12 aqui, ó, esse 3 vezes 4, que é a área, ela é em metro quadrado. Corta com 1 metro aqui, ó. Vai sobrar aqui 1 metro, tá, ainda, tá bom? E aí esse metro corta com 1 metro da espessura. Vai sobrar apenas a unidade o quê? Joule por segundo, que aqui, ó, também tem a espessura da parede, que é em metro. O metro quadrado corta com o metro da condutividade térmica. E aí depois o outro metro corta com o metro da espessura. Então fica apenas joule por segundo. O joule por segundo a gente já viu anteriormente, que é o quê? O watt. O watt nada mais é do que o joule por segundo. Então a resposta dessa questão é a letra B de Bosque, beleza? Vamos para a próxima questão. Próxima questão, ela, se eu não me engano, foi dada de graça, né? Ela foi para a pessoa não perder a prova. Realmente é essa aqui. E o que diz? Isso aqui é para o pessoal não zerar, tá, pessoal? Teve gente que errou essa questão. Meu Deus do céu. Faz parte, tá? O que não pode é desistir. Vamos lá. No dia 15 de junho de 2022, os bombeiros de Maringá fizeram um treinamento na Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória. Com formato cônico de diâmetro de 38 metros e altura de 114 metros, sustentando uma cruz de 10 metros, perfazendo um total de 124 metros, a catedral é o 10º monumento em altura do mundo. Caraca, é alto, né? Durante o treinamento, os bombeiros desciam com auxílio de uma corda, com os pés em contato com a parede externa da edificação, com velocidade constante. Pessoal, o pulo do gato dessa questão é isso aqui, ó. Os caras estão fazendo um rapel lá na Basílica, descendo com velocidade constante. Sendo a massa de um deles 75 kg e, considerando a aceleração da gravidade no local 9,8 metros por segundo ao quadrado, determine a resultante das forças atuantes sobre o bombeiro durante a descida. Pessoal, se o cara desce em velocidade constante, se a velocidade ela é constante, isso implica dizer que não há variação da velocidade. Se não há variação da velocidade, a aceleração é zero, porque a aceleração é justamente a variação da velocidade. Se a velocidade é constante, você não tem aceleração, certinho? E aí ele pergunta assim, ó, determine a resultante das forças. Eu sei que força resultante é igual a massa vezes a minha aceleração. Força resultante vai ser 75 vezes qual que é a aceleração? Zero. Quando o cara não tem aceleração, por mais que ele esteja em movimento, a gente fala que a força resultante é zero e esse cara está em equilíbrio. Percebam que o cara está descendo de rapel. Mas como é que ele está em equilíbrio se ele está em movimento? É o que a gente chama de equilíbrio dinâmico ou equilíbrio cinético, ok? Que é aquele equilíbrio onde eu estou em movimento uniforme, ok?
Quando eu estou em movimento uniforme, eu estou em equilíbrio dinâmico. Outro equilíbrio que a gente tem é estático, que é quando a gente não tem velocidade, o corpo está parado. Beleza, pessoal? A questãozinha foi dada, né? Muita gente conseguiu errar essa questão, quis entrar com recurso, não vejo porquê aqui. E é isso, vamos para a próxima questão, acho que é a última, né, dessa nossa resolução aqui. E aí a questão 25, que foi, na minha opinião, a questão mais elaborada dessa prova, né, a questão com maior dificuldade de ser feita, né, com vários números quebrados, números primos, isso daí dificulta muito o aluno, mas é interessante que você faça. Eu aqui tenho o artifício da calculadora, por quê? Porque eu não preciso mais sentar para a prova de concurso e fazer essas contas à mão. Se necessário for, a gente faz, mas eu sugiro que não utilize a calculadora, né? Faça a aula aqui como eu fiz, porém, na hora de fazer essas contas com esses números quebrados, exercite a sua matemática básica, né? Continha com vírgula, como é que eu divido o número com vírgulas, números primos, refresque a sua memória no que diz respeito a essa matemática, até que é isso que vai fazer a diferença, por exemplo, desse tipo aqui de questão. Então vamos lá, sem mais enrolação. Número 25, curto-circuito é a causa de mais da metade dos incêndios domésticos. Na maioria das vezes, é causado pelo contato entre fios que perderam o isolamento. A corrente elétrica durante um curto-circuito atinge o seu máximo valor, fazendo com que a potência dissipada pelos fios na forma de calor seja intensa, causando a ignição. É o que a gente chama aqui, pessoal, efeito Joule, né? Você tem lá um resistor, ele esquenta muito e aí ele transmite calor. Em uma residência alimentada por uma tensão de 110 volts, há um fio de 10 metros de comprimento, constituído de cobre, cuja resistividade é de 1,7 vezes 10 a menos 8, ou 1 metro, e diâmetro 3 milímetros, em curto-circuito. Determine aproximadamente a quantidade de energia dissipada por esse fio em um intervalo de tempo de 1 minuto. Pessoal, quando a gente fala de efeito Joule, né, que a gente vai mexer com o tempo, a gente tem que lembrar da formulinha da potência, tá? Qual que é a formulinha da potência? A gente sabe que potência, que ele quer o quê, ó? Determine, vou sublinhar o que o exercício pede, aproximadamente a quantidade de energia dissipada por esse fio. Então, ele quer saber a energia. Então, olha só, quando a gente fala de eletricidade, que a gente vai falar de efeito Joule, a gente tem sempre que lembrar dessa formulinha aqui, ó. Potência, a gente já viu ela hoje, é igual a energia dividido por tempo. Essa energia aqui, ó, a gente já viu que ela vai ser na forma de calor, tá? Ela é transmitida na forma de calor. O fio esquenta e aí ele vai transmitir isso daí na forma de calor. Beleza, Vitor. O ΔT, ele me deu. Ele quer no intervalo de tempo de 1 minuto. E a gente já sabe que a potência aqui, ó, em watt, eu tenho que ter essa energia em joule. E esse tempo, eles têm que estar em segundo. Muito bem. Então, o ΔT que ele me deu, que é de 1 minuto, eu vou transformar para 60 segundos. Show de bola. Tem um intervalo de tempo. Falta eu calcular quem para descobrir a energia? A potência. Porém, pessoal, aqui para eu calcular a potência, eu tenho algumas opções. Eu vou ver primeiro o que ele me deu, mas percebam que para eu resolver o meu exercício, eu preciso saber quanto que é essa potência. Eu preciso dessa peça para resolver essa charada. Esse meu quebra-cabeça está precisando dessa pecinha aqui. Beleza? Então você já interpretou, entendeu o que você precisa. O próximo passo agora é fazer o quê? Verificar o que você tem e como você vai descobrir a potência a partir desses dados que o examinador te deu. Então, olha só, ele me deu aqui a tensão, né, a DDP, que é de 110 volts. Ele te deu também a resistividade desse fio, 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm metro. Te deu também o diâmetro desse fio, vou colocar aqui na frente, o diâmetro desse fio que é de 3 milímetros, né? E ele te deu também só isso, né? E o comprimento do fio, aliás, comprimento de 10 metros.
Beleza, pessoal. Então, ó, cuidado aqui com as unidades, tá bom? Ó, o diâmetro mesmo tá em milímetro, então tem que transformar isso para metro. Ó. Cada milímetro tem 10 a menos 3 metros, ok? Então, na hora de colocar na fórmula. Beleza, o que eu consigo calcular com essa galera toda aqui, ó? O que eu consigo calcular com esse pessoal todinho aqui, ó? Esse pessoal todo aqui, ó. Esse pessoal todo, pessoal, ele me fornece a resistência, tá? Eu consigo calcular com esse pessoal todo a minha resistência. Como que eu consigo calcular a resistência, Vitor? Através da segunda lei de Ohm. Segunda lei de Ohm. Foi para isso que ele te deu esses dados. Por quê? Porque se eu quero a potência e eu já tenho a tensão, a DDP, tem uma formulinha da potência que é o seguinte, ó. Eu tenho 3 fórmulas principais para potência. Potência é corrente vezes a DDP. Ele não me deu dados para calcular a corrente. Eu tenho que potência é resistência vezes a corrente ao quadrado. E eu tenho que potência é igual a tensão ao quadrado sobre a minha resistência. Eu vou focar onde? Nessa última aqui, ó. Nessa última. Por quê? Porque eu já tenho a DDP e ele me deu condições de calcular a resistência. O que diz a segunda lei de Ohm, pessoal? A segunda lei de Ohm fala o seguinte, que a resistência ela é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Muita gente gosta de chamar essa formulinha da rola, né? Então, formulinha da rola nada mais é do que a segunda lei de Ohm. Então, basta jogar na fórmula. Eu vou calcular aqui a resistência desse fio, ó. Para esse fio de cobre, a resistência vai ser igual a 1,7 vezes 10 a menos 8, vezes o comprimento, que é 10, unidades estão ok, metro, aqui está em ohm vezes metro, dividido por, aqui é que tem que tomar cuidado, pessoal, a área, como ele me deu diâmetro, eu entendo que esse fio ele é circular, né? A área da seção dele é um círculo. Quando eu tenho diâmetro, eu calculo a área como π d quadrado dividido por 4, tá bom? Essa formulinha vem da outra formulinha lá, que é o π r ao quadrado. Quando você tem um raio ao quadrado, o raio é metade do diâmetro, por isso que fica d quadrado sobre 4, beleza? Então, ó, π ele me deu 3, e falou para considerar π igual a 3, ó. Vezes o diâmetro ao quadrado. Quanto que é o diâmetro? 3 vezes 10 a menos 3. Tem que transformar para metro, tá bom? 3 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Tudo isso dividido por 4. Pessoal, fazendo essa continha aqui, eu não vou enrolar muito não. A gente vai achar uma resistência de aproximadamente, até colocar aqui, 0,025 ohms, tá bom? Ohms. Achei a resistência. Vou jogar na formulinha da potência. Eu sei que potência é igual a U ao quadrado, 110 ao quadrado, dividido por 0,025. Pessoal, é interessante que você tente fazer isso manualmente. Porém, eu já fiz essa conta. E eu cheguei numa potência de 484.000, o quê? Watts, beleza? Tem a potência, tem um intervalo de tempo e quero energia. Então, eu vou jogar na formulinha lá de potência, ó. Eu sei que potência é igual a energia sobre o tempo. Isso implica dizer que 484.000 é igual a energia, que é o que eu quero, dividido por 60. Esse 60 passa para o outro lado multiplicando. Eu vou ter que a minha energia vai ser igual a 60 vezes 484.000. Isso daqui, ó, dá 29, aproximadamente, tá? Aproximadamente 29 milhões de joules. 29 milhões é 29 vezes 10 a sexta. 10 a sexta, pessoal. 10 a sexta joule. O 10 a sexta, eu posso chamar ele de quê? De 29 megajoule.
Então a resposta é a letra D de dado. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Que vocês tenham aprendido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar seu joinha, dar seu like, compartilhar. Isso aqui foi feito com muito carinho, muita atenção para ajudar pessoas como você. Então me ajuda a divulgar isso daí, tá bom? Um beijo no coração, forte abraço, tamo junto, é nóis.